Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. Nós estamos com o programa Além da Notícia, tratando de mais um tema importante. Hoje nós vamos conversar com duas auditoras, uma do SUS, outra do TCU. Essas duas instituições vamos conhecer também. Maria do Socorro Bezerra Mateus, auditora do Sistema Único de Saúde, presidente da União Nacional dos Auditores do SUS. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Ronaldo. É com muita honra que a gente vem até aqui para poder falar do Sistema Único de Saúde e principalmente do serviço de auditoria como apoio à comunidade no Brasil. Olha, eu cumprimento também Luciene Pereira, auditora do Tribunal de Contas da União e presidente da Associação Nacional dos Auditores dos Tribunais de Contas. Luciene, bem-vinda e boa noite. Muito boa noite. É um prazer para a gente, nessa semana em que se comemora o Dia do Auditor, a gente poder estar aqui para conversar sobre a auditoria de uma das maiores políticas públicas e de grande relevância para a sociedade, que é a saúde pública. Olha, gente, nós vamos agora também conhecer o trabalho dessas duas senhoras. Eu fiquei encantado aqui. Uma é do SUS, outra do Tribunal de Contas da União. As duas são presidentes da União Nacional dos Auditores e da Associação Nacional dos Auditores. Qual o trabalho específico, Maria do Socorro, que você faz, auditora do SUS e presidente desta União Nacional dos Auditores do SUS? Bom, como auditora do Sistema Único de Saúde, né, que é o SUS, nós executamos todos os trabalhos de auditoria a nível nacional. Fazemos auditoria em unidades hospitalares, auditoria dos programas de saúde, auditamos todos os recursos que são repassados para os estados e municípios. Esse é o papel básico da auditoria do Ministério da Saúde, e que nós também somos um corpo de profissionais muito pequenos. Eu sou do estado de Tocantins, represento a União Nacional dos Auditores e aqui, como representante da UNASUS, a gente também desenvolve as atividades de interesse da nossa associação, mas nós temos como um tema, que a UNASUS levanta esse tema, e é isso que a gente tem lutado muito, que é lutando pelo SUS e zelando pela vida. Então, esse é o tema da nossa associação, né? Além dos interesses dos profissionais, a gente continua lutando pelo SUS e zelando pela vida. E qualquer tipo de causa que envolve o SUS, nós temos vários colegas que estão em vários fóruns de debate onde se enfoca o Sistema Único de Saúde, para tentar mostrar que o controle é importante e que nós precisamos de ter uma carreira de controle no âmbito do Sistema Único de Saúde. Olha, e ela já chegou dizendo assim, eu quero mostrar muito essa camiseta, porque nós estamos celebrando. Por favor, então, pode estenda um pouquinho a camiseta. Aqui, né? Gostaria de mostrar a camiseta, dizer que nós precisamos, e falar aqui para os ministros, para as autoridades, né? Que nós precisamos da carreira do SUS, né? Nós somos uma força de trabalho hoje de 748 colegas. Desses 748, 60% já tem tempo de aposentadoria. E nós não aposentamos ainda porque nós estamos esperando que o ministro e as autoridades criem um cargo de auditor para que nós possamos passar o conhecimento adquirido ao longo de 20 anos. Esta é uma luta quando do criou momento. o SUS. Muito bem. Bom, Luciene Pereira, auditora do Tribunal de Contas da União. O trabalho específico de um auditor do TCU e também fala um pouco da Associação Nacional dos Auditores dos Tribunais de Contas. Então, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a gente tem um desafio hercúleo, que é de fiscalizar todo o orçamento da União. Esse ano, o orçamento da União deve fechar em 2 trilhões e 700 bilhões de reais. Obviamente que uma boa parte disso é a parte da dívida pública e o seu refinanciamento. O Tribunal de Contas da União tem sede em Brasília e secretarias regionais em cada um dos estados, para que a gente possa acompanhar a fiscalização dos gastos públicos federais. E neste contexto nós temos a fiscalização do orçamento da saúde, que é um orçamento expressivo. Esse ano deve fechar em 93,3 bilhões de reais. Esse é o orçamento federal. E 70% desse orçamento é uma parte
que a União executa não diretamente, repassa a estados e municípios, e isso dá uma dimensão muito grande para o nosso trabalho, que é fiscalizar esses recursos em 26 estados, mais o Distrito Federal e 5.500 municípios. Então, o Tribunal de Contas da União, ele precisa que os órgãos de controle interno, o Sistema Nacional de Auditoria do SUS, funcione bem para que a gente possa ter essa capilaridade nacional num país tão grande e com tantas necessidades. Deixa eu respirar. 93,3 bilhões. Bilhões. Quantos são hoje os membros dessa auditoria do TCU, por exemplo, para acompanhar a boa aplicação desses recursos? Nós somos 1.568 auditores em todo o Brasil. Não é? Então, daí o termo hercúleo que você usou, realmente é daí quase impossível. Vocês não auditam só os 93 bilhões da saúde. A gente audita os 2,7 trilhões de reais. Obras públicas, educação, assistência social, enfim, todas as políticas públicas, segurança pública, a gente audita tudo. Então, é uma diversidade muito grande de temas, a gente tem que ter vários especialistas, não é? São temas complexos, a gente audita desde um município com 50 mil habitantes até a Petrobras, que é um gigante de um orçamento aí de mais de 100 bilhões, somente uma empresa pública federal. É um desafio muito grande, mas que a gente desenvolve e enfrenta com muita dedicação, com muito estudo, com uma verdadeira devoção, né? Porque é quase impossível, tem que ter devoção também, tem que ter fé. Para complementar que os 93,3 bilhões, nós temos pouco mais de 700 servidores para fazer essa auditoria. Então, é um desafio muito grande. E ainda quando o Tribunal de Contas nos pede ajuda... Só quero entender isso, justamente. Onde é que o trabalho de vocês se encontra? A auditoria do SUS, a auditoria do TCU? Por exemplo, quando o Tribunal de Contas vai auditar um hospital, ele não tem ainda o know-how do trabalho dos auditores do SUS. E o que acontece? Eles pedem o apoio do Ministério da Saúde. Aí a gente faz auditoria conjunta, chamada auditoria compartilhada, né? O que a gente tem é um sistema democrático, né? Eu preciso ter os órgãos do Poder Executivo, que é quem executa a política pública. Ele precisa ter uma estrutura para que ele faça o autocontrole. Eu não posso esperar, e no mundo é assim, que o órgão de controle externo ele vai fazer todas as auditorias, vai estar em todos os momentos. E eu preciso garantir que as políticas sejam implementadas de acordo com a lei, de acordo com o que foi acordado. Então, eu tenho um sistema de controle interno que, no âmbito da União, ele é realizado pela Controladoria Geral da União, que deve nos apoiar, né? Assim está na Constituição. Em termos de saúde, como é uma política que tem as suas peculiaridades. Existe um Sistema Nacional de Auditoria do SUS, mas quem faz o julgamento das contas é o Tribunal de Contas da União. Então, esses outros órgãos de controle interno, eles fazem as auditorias, acompanhamentos, mas se eles detectam alguma irregularidade, eles não têm a competência constitucional para fazer o julgamento e determinar as correções que, se não forem cumpridas, esse gestor é passível de multa e eu só quero entender, sanções. No caso de uma auditoria do SUS, ela apura e chega até vocês o resultado. Apura e se houver alguma irregularidade... Em conjunto. Na Operação Sanguessuga, por exemplo, nós deslanchamos junto com o Tribunal de Contas. Sim. Basicamente, era um membro do Tribunal de Contas e os colegas do Ministério da Saúde. Porque o know-how a gente tem na área da saúde, eles têm no todo. No todo. E quando precisa de uma área específica, aí vai procurar um colega dentro do Sistema Nacional de Auditoria que entenda daquela área para dar suporte para o Tribunal de Contas. É isso que acontece na prática. E de fazer esse acompanhamento diuturno, que o Tribunal de Contas da União não tem condição, e nem ele, nem nenhum órgão no mundo tem
condição de estar a todo momento com o gestor para as ações, não é? Então, é importante que isso fique claro, porque cada órgão tem as suas atribuições e competências e não há nenhum conflito em relação a isso, né? É um sistema que precisa trabalhar integrado, assim como a gente trabalha em parceria com o Ministério Público Federal, que tem áreas especializadas, assim como o Tribunal de Contas tem. A gente tem uma secretaria especializada nessa parte de saúde, a gente tem uma outra secretaria que faz avaliação de programas de governo, que é um trabalho fantástico que o TCU faz, de estudar a política pública e chamar a sociedade, os órgãos especializados, a academia, fazendo estudos e as recomendações e determinações. A gente tem alguns trabalhos fantásticos nesse sentido, como a auditoria na saúde do índio, para dependentes dependentes químicos, auditoria dos mamógrafos, auditoria, enfim, é uma infinidade de auditorias que a gente tem nessa área do SUS. Eu mapeei 11 auditorias super relevantes, auditorias expressivas, que contribuem com o gestor para que ele melhore as práticas de gestão. Quer dizer, esse é o papel do TCU. Ele não faz um papel somente de punir, ele também atua para a melhoria da qualidade da gestão pública, da prestação de serviços, que é o objetivo final, fazer com que o serviço chegue lá na ponta. O Ministério da Saúde aqui no Brasil tem desenvolvido políticas voltadas para a melhoria da qualidade das ações de saúde? As senhoras são auditoras. E como o controle do SUS busca avaliar o cumprimento dessas políticas de saúde? Então, primeiro, o Ministério tem implementado cada vez mais melhorias no nosso sistema de saúde? Sim, o Ministério tem tentado fazer, tem melhorado, tem criado programas importantes, tem dado subsídio para que os estados possam realizar, os municípios também. O que ocorre na prática, né? Na prática, a gente sabe que existe um desvio de recursos muito grande. O Ministério da Saúde ele repassa recursos através do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais de saúde e também para os fundos municipais de saúde. E aí, nesse caminho, né, os recursos vão se perdendo, né, à medida que os gestores não conseguem, ou não sabem, ou não querem aplicar esse recurso de forma correta. Mas existe um esforço muito grande do Ministério da Saúde em tentar implementar as políticas públicas. Mas, por outro lado, nós não temos o controle, o Ministério da Saúde também não tem o controle desses recursos, como eles estão sendo utilizados. É possível saber de quanto é esse desvio? Existe uma escala que se possa dizer, olha, ocorre um desvio aí de aproximadamente tanto por cento, né, nessa destinação para os estados e municípios? Gostaria de deixar a Luciene falar, porque o nosso relatório são encaminhados para lá, né? E a gente não sabe o resultado disso aí, né? A gente detecta o desvio, pede a correção, mas a gente não sabe depois o que acontece com eles. Mas quando o Tribunal de Contas vai julgar, vou deixar você falar, Luciene. Então, o Ministério da Saúde tem se esforçado, eu acho assim, a união, porque não é só uma questão do Ministério da Saúde, é como que o Congresso Nacional lida com essa questão, luta para destinar mais recursos, mas a gente sabe que o orçamento é apertado e tem várias políticas que concorrem. Então, eu acho que esse é um ponto, eu acho que você deve ter um capítulo para a gente tratar de financiamento, a questão ela passa por isso também, né? Mas a gente vê um esforço na especialização das políticas públicas nessa área de saúde, com vários programas específicos, né? Alguns de atenção básica, de média complexidade, alta complexidade. A gente ainda detecta muitos problemas de gestão, então a gente tem um problema de financiamento, tem um problema de gestão, porque a área da saúde é uma área, não só na União, mas em estados e municípios, uma área muito politizada, uma área que precisa de uma profissionalização, entende? Assim, tem muitos cargos em comissão, tem muitos terceirizados, então é uma rotatividade muito grande que compromete a especialização. Isso você deve falar um pouco mais para frente, você tem bem essa realidade, mas a gente percebe que quando a gente vai fazer as auditorias,
as dificuldades de gestão, elas passam por isso também, quer dizer, uma estruturação dos órgãos que devem conduzir a política pública. E tem também, é uma área que recebe um orçamento de 93 bilhões só da União, eu não tenho esse mapa do Brasil, é muito dinheiro, e onde tem muito dinheiro você tem que focar o controle, porque você tem também os desvios, que é de diversas origens. Então você tem a questão desde as emendas parlamentares, não é por acaso que você tem CPI da sanguessuga, CPI dos vampiros, e tudo voltado, ocorrendo ali na área da saúde, essas práticas. Então eu acho que a gente precisa, não dá para satanizar, né? É preciso olhar com franqueza, e eu acho que esse olhar foi feito pelo Congresso Nacional, que este ano, né, que é o ano da campanha da fraternidade, por acaso foi o ano em que entrou em vigor a Lei Complementar 141, de janeiro de 2012, que vem dar, eu diria que um choque de gestão na área de saúde, que vai dar para a gente falar um pouquinho mais para frente. E eu vou pedir que a gente fale daqui a pouco mais ainda sobre esse assunto. Para concluir essa questão do percentual que você falou, eu não vou ser injusta, porque também... Mas assim, eu vou ser otimista, né? Vamos ser otimistas aqui. 30% desses 90,3 bilhões são desviados, de várias formas. Porque o gestor, porque o médico não vai na unidade e está recebendo, né? Porque a farmácia popular, no programa dela, colocou pessoas que já morreram ou que nunca receberam aquele medicamento. Então, existem várias formas de desvio desse recurso. E também... No caso dos convênios que não são realizados, você chega na unidade, o Ministério repassa um recurso para um hospital de 50 leitos, você chega lá... Eles existem no papel, mas não existem na prática. Exatamente. Então, assim, eu vou ser otimista, porque a gente não tem, assim, esses números, mas pela nossa experiência de trabalho, 30%. Otimista, otimista. A gente vai continuar falando deste assunto no próximo bloco, porque agora é hora do nosso intervalo. E voltamos daqui a pouquinho. Você percebeu que o assunto é bem interessante e é importantíssimo para nós, porque eu acho que a nossa sociedade tem um papel nisso, porque nós estamos ali no dia a dia, nas nossas cidades, nos nossos municípios, ao lado dos vereadores, dos prefeitos, ao lado dos secretários de saúde. Então, já já a gente volta falando sobre isso.